Olá, muito boa tarde. A assistência espiritual e religiosa e a sua articulação com a prestação de cuidados de saúde tem motivado a reflexão no programa Eclésia em cada quarta-feira. Hoje contamos com a presença entre nós do Padre João Maria Lourenço, capelão do Hospital de Porto Alegre e coordenador da Pastoral da Saúde na Diocese. É com ele que iremos conversar dentro de instantes sobre a assistência espiritual em meio hospitalar. Antes, porém, os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. No Sri Lanka, o Papa canonizou o Padre José Vaz, um missionário de Goa, quando esta se encontrava sob domínio português. O mar trouxe a fé católica ao Sri Lanka, nas caravelas portuguesas, e foi junto ao mar que o Papa Francisco presidiu hoje a canonização de São José Vaz, missionário do século XVII, nascido em Goa, num clima de festa perante centenas de milhares de pessoas. The life of Saint Joseph Vaz teaches us genuine worship of God bears fruit not in discrimination, hatred and violence, but in respect for the sacredness of life, respect for the dignity and freedom of others, and loving commitment to the welfare of all. Francisco apresentou o novo santo como um exemplo para toda a sociedade do Sri Lanka e elogiou a sua dedicação a todos, sem distinções de raças ou credos. Saint Joseph showed us the importance of transcending religious divisions in the service of peace. His undivided love for God opened him to love for his neighbor. He ministered to those in need, whoever and wherever they were. A canonização de São José Vaz foi um dos momentos centrais da viagem do Papa ao Sri Lanka, que se conclui esta quinta-feira, dia em que o Francisco inicia a sua visita às Filipinas. A religião não pode ser justificação para a guerra ou a violência. O apelo do Papa Francisco no Sri Lanka aos líderes religiosos. O Papa Francisco encerrou seu primeiro dia de viagem ao Sri Lanka com um encontro interreligioso, onde deixou um apelo à condenação conjunta do fundamentalismo. For the sake of peace, religious belief must never be allowed to be abused in the cause of violence and war. We must be clear and unequivocal in challenging our communities to live fully the tenets of peace and coexistence found in his religion, and to denounce acts of violence when they are committed. O encontro contou com representantes das grandes religiões presentes no Sri Lanka, país em que a maioria da população professa o budismo, seguindo-se os hindus, muçulmanos e cristãos, sobretudo católicos. I hope that my visit will help to encourage and deepen the various forms of interreligious and ecumenical cooperation we have been undertaking in recent years. No final do encontro, Francisco cumprimentou individualmente vários dos responsáveis e fiéis das várias comunidades religiosas que lhe ofereceram diversos presentes. Acolher, estar próximo e ser uma fonte de esperança é o que quer fazer a Pastoral Juvenil junto dos jovens para tornar mais jovem a própria Igreja. No horizonte não faltam iniciativas fortes com todos os condimentos para participações numerosas de jovens. Os responsáveis destacam as Jornadas Mundiais da Juventude, já em 2016, também o Fátima Jovem e ainda o Encontro Europeu de Jovens em Ávila. São momentos que estão a ser preparados
pelos representantes das dioceses e dos movimentos que reuniram em Fátima para o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil. Os trabalhos contaram com a presença de Dom Joaquim Mendes, que lembrou a importância dos grandes momentos que podem mudar os jovens, principalmente se a Igreja os souber acompanhar depois. E nós podemos desperdiçar estes momentos, não é? E estas experiências fortes se depois não os agarramos e não fazemos caminho, não os aprofundamos, não é? E os ajudamos a crescer. E ajudá-los a crescer é conduzi-los ao encontro de Jesus Cristo. Os próximos meses serão férteis em momentos com potencial suficiente para atrair muitos jovens. Quer o Fátima Jovem vai ser um momento muito forte de encontro desta peregrinação nacional dos jovens a Fátima e também aqui começarmos já este caminho para a participação no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Temos indubitavelmente como essa bela cascata de luz que são as Jornadas Mundiais da Juventude que irão decorrer no ano de 2016 em Cracóvia. O Conselho Nacional da Pastoral Juvenil é um espaço de debate e de reflexão que congrega todos os responsáveis das dioceses e movimentos. Nele se projetam as atividades da Igreja junto dos jovens e a forma como esta se deve adequar às questões da atualidade. Sermos uma fonte de esperança, sermos uma fonte de vida, sermos um sinal para eles da alegria da nossa fé, da alegria do Evangelho. E esse sinal que se repercute na vida deles. Termos uma resposta clara, uma resposta aberta, de acolhimento, de proximidade. E essa é a grande tónica que queremos focar neste encontro, nesta reunião, com todos os responsáveis, para que então assim nos sintamos uma igreja viva e como os jovens rejuvenescem a igreja. E ao serem capazes de rejuvenescer, nos sentimos todos acolhidos e sentimos a alegria de sermos mais, de sermos melhores. Este Conselho Nacional contou ainda com a presença do irmão David, da comunidade ecuménica de TZ, que falou do trabalho que esta comunidade faz com a juventude há já 75 anos. Eu penso que este contacto é muito importante, porque há muitos jovens que vêm a TZ e nós gostaríamos que esta passagem por TZ os ajudasse a um empenho mais concreto na Igreja. É isto que desafiamos os jovens a fazer quando os encontramos em TZ e, portanto, é importante que haja depois um passa-palavra junto das estruturas locais de pastoral juvenil e, portanto, o que falámos hoje com os diferentes departamentos foi, antes de mais, dizer-lhes aquilo que nós dizemos aos jovens, os desafios que lançamos aos jovens e depois procurar juntos como é que podemos adaptar também os desafios que nós lançamos e que eles lançam, que ajudem os jovens a viver estes acontecimentos em TZ, nos encontros que nós animamos, que acabam por ser isolados, mas que eles se insiram numa caminhada de fé, que não fiquem por aí, que não sejam acontecimentos isolados, mas que sejam marcos na caminhada de fé que eles têm. O Conselho Nacional da Pastoral Juvenil decorreu em Fátima e quis propor caminhos de comunhão e protagonismo para todos os jovens que trabalham na Igreja. Visibilidade à intervenção cultural da Igreja Católica e iniciativa na proposta de um sentido para os acontecimentos. São objetivos de José Carlos Seabra Pereira para o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. A cultura é um setor favorável para a intervenção da Igreja Católica. Propor um sentido das coisas e adiantar perspectivas sobre os acontecimentos, tendo por fundamento a mundividência cristã, são formas de intervenção que o novo diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, José Carlos Seabra Pereira, quer potenciar. O objetivo é consolidar a proximidade e a partilha. Em boa parte dos outros domínios em que a Igreja intervém, se tem vindo a consolidar um espírito de abertura e proximidade tão grande, por excelência, o domínio da cultura é um campo propício a esse exercício da proximidade, da abertura, da permuta, e isso não é mesmo, e da partilha de visões do mundo e de razões para encontrar um sentido, digamos assim, fulgurante quase para a nossa vida.
É também um meio para que a imagem de refratária às mudanças, ou quanto muito de alinhamento, se distancie da Igreja Católica, porque é real a sua intervenção, que não deve acontecer só por reação. Neste domínio da cultura, a Igreja pode, com mais frequência do que o tem feito, porque já o tem feito às vezes, tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa porque tem essas riquezas próprias no seu interior para propor à comunidade humana, neste caso à sociedade portuguesa, naturalmente orientações, modos de ver as questões que a inquietam e na verdade, trazer um contributo por sua própria iniciativa, quer para essa discussão das ideias, quer para preencher, digamos assim, certos vazios que se põem para muitas gerações mais recentes no domínio da ética e da estética. Essa componente, por exemplo, da beleza. Domínio a que estará atento como diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. A Igreja, que já mostra um grande dinamismo no domínio da Pastoral da Cultura, pode ainda ir mais longe em tudo o que diga respeito ao debate de ideias, à troca de percepções entre não apenas os grandes temas e problemas da vida contemporânea, mas também as facetas éticas e estéticas que tudo isso ganha. Maior visibilidade na intervenção cultural é a estratégia que deseja implementar nos próximos anos. O trabalho do secretariado já se notabilizou, mas que pode, julgo eu, ainda conservando tudo o que de bom já tinha, tentar uma maior visibilidade no seio da sociedade portuguesa e sobretudo, de uma visibilidade que se traduza em incentivo a um maior contacto num domínio por excelência aberto, que é esse da cultura. José Carlos Seabra Pereira nasceu no Luso em 1949. É licenciado em Filologia Românica pela Universidade de Coimbra, onde é professor, e doutorado pela Universidade de Poitiers, em França, e pela Universidade de Coimbra. Na última Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, foi nomeado diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. Agora, o lugar da espiritualidade nos cuidados de saúde, um tema que refletimos com o capelão do Hospital de Porto Alegre, o Padre João Maria Lourenço. Muito boa tarde, muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. É capelão em Porto Alegre, no hospital. Pergunto-lhe eu de que forma estão ali também a implementar o espírito deste novo decreto-lei, desta nova regulamentação da assistência espiritual em meio hospitalar. Como é que as coisas têm estado a funcionar e se tem feito então a adaptação a estes novos moldes? Não há assim grande diferença, porque eu também estava a começar quando surgiu a lei. Eu sou capelão desde 2006 e, portanto, eu estava, no fundo, a aprender o meu espaço e a aprender como estar ali, como desempenhar esta função, quando surgiu a nova lei. Por isso, não há assim, provavelmente, não havia um hábito enraizado que agora fosse preciso, de repente, corrigir muito. Evidentemente, nós estamos sempre a precisar de nos confrontar, até porque, sem nos darmos conta, vamos ganhando vícios, mas não havia um percurso ainda feito, há um caminho que se vai fazendo pouco a pouco e por isso cada dia nós vamos estando disponíveis e a presença é sobretudo a palavra-chave deste serviço e essa presença tem que estar sempre disponível para aquilo que são as solicitações, as necessidades, estar atento àquilo que o outro pede, precisa ou nós achamos que podemos oferecer. Entende que este novo decreto-lei acaba por ser importante na medida em que clarifica o papel do capelão, o enquadramento da assistência espiritual e religiosa. Ele surge também após a nova concordata e nesse sentido é importante esta clarificação da presença do sacerdote, da assistência espiritual no meio hospitalar.
Claro que sim, é importante. Não só do sacerdote, aliás, a designação mudou, chama-se Serviço de Assistência Espiritual, e por isso a figura não é tanto a do capelão ou do sacerdote, mas é a do assistente espiritual, independentemente de qual for a confissão religiosa, o credo que esteja em causa. E esse é logo um passo novo, um paradigma diferente, e depois, evidentemente, que é importante estar regulado, porque os serviços precisam de saber exatamente quais são as suas orientações, qual é a forma de presença, e nesta área que é tão, eu não digo melindrosa, mas é muito sensível, porque lida com convicções pessoais e temos sempre de estar muito, muito atentos a isso, e esta lei tem essa preocupação de definir quais são os direitos, quais são os limites, quais são as obrigações, a que é que o doente tem direito, a que é que o assistente espiritual tem direito, que obrigações é que também há para um e para o outro, e o próprio serviço, o hospital, os profissionais, o próprio serviço todo, que espaço, que enquadramento há de dar a esta dimensão no respeito para aquilo que são as convicções dos doentes. Qual é o perfil do hospital onde trabalha, atendendo à localização do país onde está inserido? É o interior, Porto Alegre? Como é que ali vai estruturando também a sua ação pastoral? É o interior envelhecido e despovoado, duas coisas. É um hospital também de pequena dimensão, digamos, embora seja um hospital antigamente distrital. Ele forma, conjunto com o Hospital de Elvas, a Unidade Local de Saúde Norte-Alentejana e com os centros de saúde, mas a população ali é maioritariamente idosa e, por isso, a presença é sobretudo esta presença de estar ali, ouvir as pessoas, de estar disponível para aquilo que elas precisam, ouvir muitas vezes as suas angústias, ouvir também as suas histórias, a sua riqueza cultural, ouvir aquilo também é a sua religiosidade popular, esta alma também alentejana que está ali presente. E às vezes o trabalho é esse. O centro espiritual é sobretudo alguém que está, que ouve, que é contentor daquilo que são as preocupações, as angústias, ou às vezes também as alegrias, o júbilo de alguém que de repente ali recupera a saúde e sai aliviado, e sai contente, e sai gratificante. Já o referiu há pouco, este novo decreto-lei também consagra e prevê a participação de outras confissões religiosas, é pluriconfessional. Em que medida isso acontece também no Hospital de Porto Alegre? Há alguma colaboração com uma outra confissão religiosa? Não tem havido na prática por uma razão muito simples, porque os outros grupos são grupos muito minoritários e os grupos pequenos, os contactos pessoais também são muito mais fáceis. Quando um doente de um determinado grupo religioso diferente vai para o hospital, toda a comunidade ou aquilo que pertence sabe, o pastor sabe, a figura de referência sabe. O que tem acontecido tem sido oferecer os préstimos, se for preciso contactar alguém, se for preciso chamar alguém, mas acontece com naturalidade. Portanto, as pessoas são visitadas pelas suas convicções, pelos seus pastores, por alguém de referência da sua comunidade. E, normalmente, quando chega o assistente espiritual ou alguém do voluntariado da capelania, as pessoas já foram contactadas, já foram visitadas. De qualquer maneira, existe sempre este préstimo, este colaborar naquilo que for necessário. Na prática não tem sido muito necessário. Apenas dizer que estamos ali e oferecer às pessoas também aquilo que for necessário, que nós possamos oferecer e fazer por elas. A assistência espiritual, também à luz do novo decreto-lei, não é apenas uma competência do capelão, é também do próprio utente que deve solicitar estes serviços, é também um desafio aos serviços administrativos das unidades de saúde no sentido também de questionarem ou de perguntarem se querem usufruir desta assistência religiosa. Até que ponto é que este espírito da lei vai chegando aos diversos serviços e sendo recebido, efetivado, digamos assim? Eu diria que essa é a parte em que está a ser mais difícil implementar aquilo que a lei prevê. Porque as pessoas estão habituadas, quer os serviços, os profissionais, quer os doentes e os familiares, estão habituados a que o capelão passe. As pessoas não estão habituadas a que seja a sua iniciativa solicitar. Nem o serviço está ainda mentalizado para a necessidade de oferecer à entrada, dizer existe este serviço, quer assistência espiritual, do que a confissão. Nem o doente acha que deve pedir ou que é preciso pedir, nem a família. Até porque muitas vezes pedir significa pedir ainda temos aqui aquela conotação entre a visita do padre e o anúncio da morte imediata, não é? Exato. Como se o padre fosse quase um anjo da morte. E por isso as pessoas estão à espera que eu passe. As pessoas estão à espera que haja alguém que passe. Mas a ideia do pedir ainda é muito o pedir para a extrema unção.
E por mais que nós digamos que não é extrema unção, que é a unção dos doentes e que não tem esse sentido de passaporte imediato para a eternidade. Provavelmente esta indiferença, digamos assim, por parte de alguns serviços é fruto, não de má vontade, mas de uma tradição, não é? Que é isso. Foi um caminho muito longo. As mentalidades custam muito a mudar e, portanto, as pessoas têm aquele paradigma da assistência e aquela maneira de lidar, porque se por um lado havia esse pedir para este momento, por outro havia a naturalidade da passagem. E ela é possível ainda hoje, não é? A lei prevê que os doentes sejam assistidos a pedido ou então, por iniciativa do próprio capelão ou centro espiritual, das que as pessoas o aceitem, não é? E é o que vai acontecendo. Mas é importante nós irmos ajudando as pessoas a perceber que é um serviço e que elas têm todo o direito a beneficiar dele e que, com certeza, se estão apenas limitadas à passagem, a passagem pode demorar um dia, porque se eu for solicitado para o outro lado, evidentemente, primeiro vou solicitado. Se as pessoas pretenderem esse serviço, então é bom que o peçam, porque assim entram na lista das prioridades. Depois o tempo remanescente é que esse é distribuído pela visita esporádica, que procuramos que vá cobrindo um bocadinho todos os doentes internados, mas primeiro, naturalmente, são os pedidos, são esses que devem ser respondidos. E por vezes é nestas ocasiões que muitas pessoas dão passos significativos na sua fé, não é? Muitas vezes sim, a doença é a ocasião oportuna para a pessoa refletir, para a pessoa pensar quem é, que está ali, que sentido tem a sua vida. Muitas vezes nunca tiveram ocasião, oportunidade ou circunstâncias que favorecessem esta atitude reflexiva, nunca pensaram bem na sua vida e este é um momento de redescoberta e é muitas vezes um momento muito feliz, mesmo no meio do sofrimento e às vezes mesmo a chegar quase ao termo da vida, mas é quase a oportunidade de fechar com chave de ouro aquilo que foi a sua existência, que ali se ganha, ali se recupera, ali se redime. Muito bem, Padre João Maria, voltaremos a estes temas. Muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Um olhar em torno desse direito consagrado pelo novo Decreto-Lei que regula a assistência religiosa nos hospitais e estabelecimentos do Ministério da Saúde. Lembro que na Antena 1, pelas 22h45, também pode acompanhar o programa Eclésia no seu formato rádio. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.